Bom, pessoal, então vamos iniciar, vamos dar início aqui à nossa aula, tá certo? Remota. E aí eu inicio perguntando se vocês viram lá o novo canal que foi criado com as videoaulas? Eu vi, pessoal, tá na sequência, né? Aí eu pediria que vocês seguissem aquela sequência, tá certo? Que é a sequência mais lógica, é a sequência natural. Os últimos vídeos, na verdade, que foram postos, eles são os primeiros, né? Que o ano passado, esse ano, quando esse tema ele foi ministrado em sala de aula. E aí, durante a pandemia, eu não tive necessidade de fazer vídeo sobre ele. Aí aproveitei e fiz agora. Ele vai servir para a próxima disciplina, porque eu acredito que a gente ainda vai começar mesmo o 2021.1 ainda com aulas remotas. Então, naquele canal, os vídeos eles já estão dispostos na ordem cronológica e vocês vão seguindo a numeração ali, 1, 2, 3, etc. Acho que tem 13 vídeos, se não me engano. E aí, o conteúdo programático, né, aquele bloco de conteúdos relativo ao módulo 1, ele já está praticamente concluído. Assim, o tema já está todo abarcado. E se eu fizer mais uma ou duas videoaulas, seria título de complementação, alguma coisa que não ficou bem entendido, mas mesmo assim a gente tiraria essas dúvidas em aulas remotas, né? Online, aulas síncronas, porque aí é o tipo de aula ideal para tirar dúvidas, tá certo? Então, eu queria saber de vocês o que vocês já viram em termos de vídeos, se tem alguma dúvida para a gente começar a aula com isso. Eu acabei de olhar que você postou esses vídeos. Antes da aula começar, estava em 10 minutos do primeiro vídeo ainda. Para transformar de quarto em quarto. Ainda estou dando uma olhada neles. Eu estou alinhado com o Helder também. Eu cheguei a assistir uma aula daquela que você colocou, na terça-feira, e visualizei hoje o canal, na sequência, e estava assistindo justamente a aula 1. Certo. Então, vamos conversar uma coisa que sempre deve ser conversada no início de qualquer curso remoto, tá certo, pessoal? Assim, a gente utiliza esse método, esse modelo de módulo blocos por vários motivos. Um deles, pessoal, é a gente delimitar as janelas de tempo, porque o nosso curso ele não é atemporal, ele depende muito da janela de tempo, né? Porque na janela dos 100 dias letivos do semestre, a janela ela tem que ser capaz de cobrir todo o conteúdo programático, inclusive já contendo as avaliações. Então, cada um desses módulos, ele tem um tempo correto para ser realizado, tá certo? E aí, dentro desse módulo, a gente destina uma janela de tempo para o primeiro bloco relativo ao conteúdo programático, ao conteúdo propriamente dito, né? Conteúdo teórico. E aí a gente vai colocando os vídeos e tal. É necessário que vocês também não deixem acumular ou deixem passar muito tempo, porque o tempo voa, né? Vocês sabem mais do que eu. Então, se vocês não conseguirem cumprir aquele tempo, aí toda a outra cadeia fica prejudicada, porque não vai haver exatamente a interação adequada e a avaliação, quando for realizada, também vai refletir essa desorganização. Então, assim, eu chamaria a atenção de todos, né, dos 4 alunos da turma, para que tivessem assim, um cuidado nesse gerenciamento, tá certo? Não que vocês estejam atrasados em alguma coisa, mas eu já estou prevenindo desde o início para que vocês viram que nosso curso ele é muito longo, né? Extenso. O conteúdo programático é extenso. Então, principalmente por esse nivelamento que a gente tem que começar, que a gente chamou agora de módulo 1. Então, esses 13 vídeos, vocês vão precisar ver esses vídeos, são vídeos mais ou menos
curtos, cada um de em torno de 30 minutos. Aí tem algumas variações, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas na média 30, 35 minutos. Eu acho que dá para vocês assistirem bem e cobrirem, digo melhor, tomar nota das dúvidas o máximo possível, tá certo? E o ideal é que, de repente, vocês procurassem ver na bibliografia, né, básica do curso, que já foi disponibilizado, uma maneira de tirar dúvidas, tá certo? E de se aprofundar, e também tirar dúvidas nas aulas remotas, tá certo? Então, assim, as nossas aulas presenciais não, remotas, né? Essa que tendo agora, seriam basicamente para tirar dúvidas, resolução de exercício. É que a gente não vai ter exercício para resolver nesse tipo de curso, né? Mas a gente pode tirar o máximo de dúvida, pode falar sobre alguns aspectos de aplicações reais, né? Como as coisas acontecem na realidade. Tá certo? Mas para chegar nesse nível, é preciso que vocês primeiro passem pela a visão desses vídeos, né? Então, vocês precisam assistir os vídeos e gerar o máximo de dúvida possível. Esse é o primeiro passo, tá certo? Mas vocês, assim, para ficar alinhado aqui com o que eu falei, então eu diria para vocês iniciarem os vídeos, né? A partir do número 1 mesmo, tá certo? Que é onde tem o tópico mais baixo, que são as transformações de coordenadas. Então, as transformações de coordenadas elas constituem o pontapé inicial para esse nivelamento. Então, você vai ver os dois tipos de transformações que nós vamos utilizar aqui no curso, transformação de Clarke, transformação de par. Então, ela é o pontapé inicial para vocês aprenderem as outras coisas. Depois vem sistema de sincronização, depois vem teoria PQ, depois vem controle vetorial. Então, nessa sequência. E essa sequência é exatamente aquela que eu coloquei nesse último canal que eu criei. Por isso que eu fiz questão de colocar lá, ficar tudo organizado, vocês já irem clicando um após o outro na sequência e assistirem todos os vídeos e gerar o máximo de dúvidas possível, certo? Então, eu pergunto, foi capaz de gerar algum tipo de dúvida para a gente já ir discutindo, alguma coisa desse tipo? Não, professor. No meu caso, é muito no início, tá? Realmente, está bem claro, seguir os vídeos, realmente, eu vi que está na sequência, eu cheguei a abrir um por um, eu estava, como o próprio Roger falou, eu cheguei a ver 10, 20 minutos do primeiro, tá? Mas não gerou dúvida ainda não. Realmente dá uma realizada na bibliografia para ver essa parte aí que antecede a esse momento. Tá, beleza. Então eu vou, para a gente faz aqui a partir de agora, sei lá, 25, 30 minutos de aula, e eu vou aproveitar e já vou explicando alguma coisa dos vídeos, dos primeiros vídeos, né, das transformações de coordenadas. Eu vou colocar aqui a apresentação e compartilhar com vocês, e aí eu vou falando aqui, e de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês param e perguntam, e a gente vai avançando de forma que a gente, sei lá, faz uma aula até, de repente, 15 para as 3, são 14 e 17, então é 14h45, acho que dá para a gente evoluir um pouquinho, pelo menos dar um empurrão aí no vocês, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui esse primeiro vídeo. Primeiro vídeo não, a transparência correspondente ao primeiro vídeo, certo? Vamos tentar fazer isso. Aí, a gente vai fazer assim, ó.
Deixa eu tentar compartilhar aqui. Ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo direitinho, né? Sim, sim. Sim, sim. Ok, pessoal. Então, eu vou começar agora. Os alunos que tiverem curiosidade, eles depois pegam. Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo, ele fica no stream, eu acho que... Antigamente, logo que o sistema foi comprado pela UFC, o Teams, a gente não tinha limite de tempo, não. As aulas ficavam gravadas aí, que a gente quisesse gravar, sem problema. Mas aí, do meio de semestre para cá, ele começou a colocar um aviso de que só ia deixar 20 dias. Provavelmente, muita gente estava deixando coisa gravada e foi enchendo o espaço reservado para a universidade. E aí, está com essa limitação. O que eu estou fazendo é o seguinte, estou baixando e aí eu gero um link e passo para você, que aí não tem perigo de perder, para os alunos que eventualmente não puderem assistir. No caso aqui, a gente tem 2 alunos que não estão assistindo a aula. No caso, é o Lucas, mas o Lucas não tem tanto problema, porque ele já viu isso aí no semestre passado, na outra disciplina. A disciplina que antecede a essa, que é o ministro da pós-graduação, justamente o nome é esse, Aplicação de Eletrônica de Potência em Sistemas de Potência. E o Paulo, sim, o Paulo Vitor, ele já está dentro da turma, ele precisava estar assistindo aqui, mas de qualquer forma, como ele não está presente, ele pode acompanhar depois. Muito bem, então vamos, para a gente não perder mais tempo, vamos seguir adiante. Bom, pessoal, então eu espero que o vídeo esteja ok, espero que o áudio esteja ok, vocês estejam me ouvindo direitinho, tá certo? E esse tema que a gente está iniciando hoje, transformada de Clarke e de Parker, diz respeito a transformações de coordenadas, tá? Imagina que você tem um subsistema, ok? No caso aqui, o subsistema vetorial ABC, que é o subsistema que a gente é acostumado a trabalhar, né? Então, nós trabalhamos sempre com as tensões trifásicas nas fases A, B e C, os fluxos magnéticos nas fases A, B e C, as correntes nas fases A, B e C. Então, a gente vive no mundo trifásico, tá certo? E o que Edith Clarke pensou, isso lá nos idos de 29, né? Há muito tempo atrás. Então, o que ela pensou foi o seguinte: e se a gente saísse deste mundo e pousasse num outro mundo com um número menor de coordenadas, mas que esse número menor de coordenadas representasse completamente aquele, certo? Então, essa foi a pergunta de partida dela, por assim dizer, para a sua pesquisa. Então, a gente vai seguir essa apresentação a partir desse sumário, né? Objetivos, introdução, a transformada de Clarke, definição de vetor espacial e transformada de Parker. Acho que não vai dar para a gente ver tudo, não, mas pelo menos um empurrãozinho para facilitar a vida de vocês, tá certo? E aí, os objetivos dessa aula, tá certo? Desse tema, primeiro, compreensão da importância da mudança de coordenada, transformação de coordenada de ABC para alfabeto, essa daí é chamada de transformada de Clarke, compreensão e determinação do vetor girante, e a transformação de coordenadas de ABC para DQ, isso aí é transformada de Parker. Então, transformada de Clarke, ABC para alfabeto e alfabeto para ABC, porque é ida e volta, tem que ser garantido, e transformada de Parker seria a transformação das coordenadas ABC para DQ e DQ para ABC, certo? Também tem que garantir a ida e a volta. Muito bem. Então, seguindo aqui, fasores são números complexos utilizados para representar grandezas que variam senoidalmente com o tempo. Isso é uma definição que a gente já está acostumado.
né, com essa definição. Ela é uma definição excelente, mas ela ajuda bastante a uma classe de aplicações. Existe uma outra classe de aplicações que eu não vou querer trabalhar com fasores. Lembrem que os fasores, quando se trabalha com fasor, você está trabalhando no domínio da frequência. Quando se trabalha com variáveis instantâneas, você está trabalhando no domínio do tempo. As variáveis instantâneas, a sua resposta é muito mais rápida que a resposta fasorial. Por quê? Porque a variável instantânea, o passo, tá certo, de integração é pequenininho com relação à variável no domínio do tempo. Digo melhor, desculpa, no domínio da frequência. Porque no domínio da frequência, pessoal, cada ponto é representado por um período. E ali dentro do período existem inúmeros pontinhos. Imagina que aqui, para a gente que mora no Brasil, e cuja frequência são 60 Hz, né? Cada período de tempo equivale a 16,67 milissegundos. Tá certo? Mas todo essa janela é representada apenas por um ponto quando se está trabalhando no domínio da frequência. Ok? Porque o fasor é justamente isso. É um ente com modo, direção e sentidos, tá certo? Todos bem determinados. E esse fasor, ele representa uma senoide. Uma senoide, tá certo? Um período de senoide é representado por esse fasor. Então, eu preciso de, além de modo, direção, sentido, eu preciso da frequência, tá certo? Porque o fasor, uma vez que ele representa um seno ou um cosseno, existe ali uma frequência associada. E a frequência, no caso, geralmente se utiliza a frequência síncrona, a frequência da rede elétrica. Tá certo, pessoal? Então, essa é a diferença. Então, para muitas aplicações, a representação fasorial ela é excelente. Tá? Agora, para outras aplicações, a representação fasorial ela não é adequada. Eu vou citar alguns exemplos. Imagina que você está utilizando a tensão da rede elétrica para detectar um afundamento de tensão. Os afundamentos de tensões para quaisquer componentes conectados ao sistema, né, da rede elétrica, eles são bastante prejudiciais. Imagina um gerador conectado à rede elétrica. Quando tem um afundamento de tensão ali na cara do gerador, a tendência é a corrente disparar. Então, existem mecanismos, né, que você insere no sistema de controle para que ele observe o tempo todo, veja se vai acontecer algum afundamento de tensão. Aconteceu o afundamento de tensão, ele detecta e protege o sistema, certo? Então, muitos equipamentos, né, muitos condicionadores, eles funcionam dessa forma. E aí, o que acontece é o seguinte, se eu estiver trabalhando no domínio da frequência, ou seja, eu ficar esperando um período todo para fazer a avaliação, eu não vou poder atuar nunca, porque durante aquele período eu tenho 16,67 milissegundos. Uma fundamentação é algo que acontece rapidamente, tá certo? Então, pode ser que eu nem perceba, ou então quando eu perceber o afundamento, ele já está bastante severo. Porque enquanto ele está acontecendo, eu não consigo enxergar a mudança naquela variável, porque ela muda de forma muito lenta, uma vez que o meu sistema de detecção, cada valor RMS, né, no domínio da frequência, cada fasor, tem que esperar um período para detectar. Para detectar, porque eu preciso fazer a conta em um período de tempo, né? Existem alguns sistemas em que eles, para serem mais rápidos, eles fazem essa conta em meio período. Mas, professor, como é que ele faz isso? Se eu preciso de um período todinho para detectar senoide. Ele detecta a senoide no primeiro período e rebate essa senoide no segundo período. Isso é algo
que pode acarretar em algum erro, porque ela pode não ser simétrica, ter acontecido algum problema e ela não ser exatamente simétrica. Tem outros que são ainda mais radicais. Eles fazem isso em um quarto de período. Então, eles detectam a sinoide num quarto de período, rebate uma vez, tá certo? Para completar meio período, depois rebate 2 vezes para completar o período inteiro. Também acreditando que ela vai se reproduzir da forma mais simétrica possível. E pode ser que isso não seja verdade. Mas, mesmo assim, você ainda detecta isso aí em um quarto de período no melhor dos mundos, né? Então, um quarto de período, você tem ali 16 dividido por 4, você tem ali, sei lá, 4, qualquer coisa, 4, qualquer coisa milissegundos, tá certo? E muitas vezes você precisa detectar isso em um tempo bem curto, tá? E pode ser que você não consiga essa detecção. Nesse caso aí, você não conseguiria a detecção, uma vez que você mediu em um quarto de período, fez um rebatimento, está tudo bem, fez outro rebatimento, para você está tudo bem. Mas, na verdade, digamos que depois que ela passou do primeiro quarto, aconteceu o afundamento. Você nem percebeu isso, você está rebatendo o tempo todo achando que a tensão está ok, e não está. Perfeito, pessoal? Então, essas são as diferenças para aplicações no domínio do tempo e no domínio da frequência. Muitas vezes, quando você precisa agir rapidamente, tratar variáveis no domínio da frequência ou tratar variáveis como fazores não é a melhor opção. Outra aplicação, por exemplo, quando você tem um gerador, né, digamos, um inversor, o inversor ele está conectado na rede elétrica, ele precisa injetar corrente na rede, está fazendo o papel de gerador, tá certo? Se eu preciso injetar corrente na rede, a minha atenção que eu vou sintetizar, ela tem que estar perfeitamente sincronizada com a tensão da rede elétrica. Então, eu preciso de um sistema de sincronização para detectar isso. Os sistemas de sincronização, de sincronizações, geralmente eles são muito rápidos. Então, já não dá para trabalhar no domínio da frequência. Eu não posso trabalhar com fazores, eu tenho que trabalhar com variáveis instantâneas. Outra aplicação onde os fazores eles não são a opção mais adequada. Ok, pessoal? Então, tem todas essas coisas, mas a gente foi criado no mundo fazorial. Em alguns momentos, a gente vai precisar esquecer um pouco do domínio da frequência e voltar para o domínio do tempo. E nesse curso, basicamente, a gente vai usar o domínio do tempo. Aí ele diz aqui, olha só, a força magnetomotriz e contra-eletromotriz com distribuição aproximadamente sinoidal, produzidas por cada enrolamento do estator de uma máquina trifásica, pode ser representada pelos vetores espaciais. Essa definição de vetores espaciais a gente ainda vai mostrar mais à frente, tá certo? Para vocês. Ok, pessoal? Mas a força magnetomotriz e a força contra-eletromotriz, ela é uma força que acontece na forma trifásica, né? Na verdade, são tensões. Ela acontece na forma trifásica, nas 3 fases, e com distribuição aproximadamente senoidal. Então, a gente já está trazendo alguns conceitos lá das máquinas. Professor, só posso aplicar mudança de coordenadas para máquinas elétricas, para aplicações de máquinas elétricas? Não. Você pode aplicar para quaisquer aplicações, tá certo? Na nossa área. Quaisquer. Ok? A gente usa as máquinas elétricas somente porque em 29, imagina só, máquina, quando você falava em equipamento, era máquina elétrica, não tinha conversa. E aí, ela, como também a didática da máquina elétrica ajuda, então é natural, é comum que você utilize esse exemplo, mas aqui você pode aplicar, como eu falei para vocês, quaisquer variáveis, quaisquer entidades trifásicas, seja ela uma corrente, uma tensão, um fluxo magnético, tá certo? Força contra a eletromotriz também, claro. A força contra a eletromotriz soma no espaço das forças contra a eletromotriz ou magnetomotriz de cada uma das fases.
Aí ele vai colocar aqui um equacionamento, onde ele diz, olha só, eu vou ter a contribuição da fase A, mais a contribuição da fase B, mais a contribuição da fase C. Então, eu tenho, o que eu vou ter? Eu vou ter a metade dos enrolamentos multiplicado pela corrente da fase A, força contra a eletromotriz da fase A. Metade dos enrolamentos multiplicado pela corrente na fase A, dos enrolamentos multiplicado pela corrente na fase C, força contra a eletromotriz na fase C. Lembrem que a força contra a eletromotriz é o número de espira vezes corrente, certo? Muito bem. Aí eu vou começar lembrando também de um outro conceito, que é o Teorema de Fortescue, que, na verdade, é uma mudança também, é uma mudança de coordenadas, que a gente fazia lá nos nossos cursos, né, de análise de sistema de potência, e é uma teoria muito importante, tá certo? Em 1918, esse camarada, ele enunciou isso aí. É um teorema bastante robusto, inclusive, ele publicou isso aí no instituto, o que hoje é o I3E, na verdade, ele não tinha o nome de 3E em 1918. Eu tenho esse artigo. Nessa época, era possível se publicar artigos com mais de 70 páginas. Esse artigo é um deles, ele tem mais de 70 páginas. É um artigo muito robusto, e ele diz o seguinte: um sistema trifásico desequilibrado pode ser decomposto em 3 sistemas equilibrados, e esta decomposição é única, certo? Então, ele garante isso aí. Então, aí se diz, olha, um sistema desequilibrado pode ser decomposto em 3 equilibrados, e essa decomposição é única. Ok, beleza. Vamos ver como é que isso acontece. Primeiro, que sistemas equilibrados seriam esse quando se juntasse, daria o original, o desequilibrado. Então, ele resolveu chamar de sequência positiva, esse aqui, em vermelho, sequência negativa, esse em verde, sequência zero, esse em lilás. Ok? A sequência positiva é o seguinte, ela sempre vai girar para o sentido anti-horário. Então, imagina que eu tenho aqui o meu sistema de referência. Então, se isso aqui está girando para no sentido anti-horário, vai passar por mim o VA, depois o VB, depois o VC. E assim que acontece. Aqui para a gente vai ser sequência positiva. Aí eu vim para cá novamente. Eu estou do lado agora da sequência negativa, do conjunto verdinho. Para que passe por mim o A, depois o B, depois o C, só existe uma possibilidade. De este conjunto girar no sentido contrário à sequência positiva. Então, ele vai girar no sentido horário. Então, vai passar por mim o B, depois o C, depois o A, depois o B, depois o C, por aí vai. E a sequência zero, ela não gira de jeito não. Fica todo tempo quietinha, tá certo? Não existe defasagem, como existe aqui, ó. Eles são perfeitamente equilibrados. Todos os módulos são iguais da sequência positiva, e a diferença angular é 120 graus entre todos eles. Mesma coisa para a sequência negativa. Todos os módulos iguais, que são módulos também que são diferentes da sequência positiva, né? Todos os módulos. E a diferença angular é de 120 graus. Na sequência zero, não. Todos eles apontam para o mesmo lugar e ficam quietinhos, tá certo? Não existe defasagem angular entre eles. A única coisa que existe de semelhante são os módulos e os sentidos, tá certo? Duração e sentido. Mas vamos aplicar isso aí graficamente para um sistema que está totalmente desequilibrado. Esse que aparece aí para vocês em azul, tá certo? Esse sistema está totalmente desequilibrado. Isso aqui seria o nosso exemplo, tá certo? De um sistema totalmente desequilibrado. Vocês estão vendo aí que as fases entre si, elas não guardam quaisquer semelhanças, módulos diferentes, módulos entre si diferentes, né? Então, totalmente desequilibrado. Mas como é que esse sistema eu posso decompor em 3 sistemas equilibrados? Chamados de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então, vamos ver se isso é possível. O Fortescue diz que é,
E ainda mais, ele vai além, ele diz que essa decomposição é única. Então, vamos avante, olha só. Azul seria o nosso sistema original, seria, digamos, a tensão trifásica em um determinado ponto da rede elétrica. Um exemplo, totalmente desequilibrado, certo? Então, eu tenho aqui a minha sequência positiva, então seria esse aqui, olha só, VA, VB e VC, sequência positiva nas 3 fases. Depois eu vou somar a sequência positiva com a sequência negativa, em cada uma das respectivas fases, somei, olha só, VA positivo mais VA negativo, VB positivo, VB negativo, e VC positivo, VC negativo. E, por último, somar a esse conjunto a sequência zero. Agora, em cada uma das fases eu tenho VA positivo mais VA negativo mais VA zero. Okay? VB positivo, VB negativo. VB, aqui mudou um pouquinho, pessoal, a cor, mas eu acho que no vídeo de vocês tá correto, tá certo? E acabou mudando a cor, não sei porquê. Ocorreu um bug aí. Mas o nosso sistema azul, aqui passou para vermelho e aqui a sequência positiva passou para preto. Tá? Estou chamando atenção, mas isso aqui foi um bug, foi um erro que aconteceu agora. Ok? Então, o que nós temos? Nós temos o sistema original, né, e nós temos, que seria esse em azul, ó, esses dois fasores aqui, VA, VC, e o VB que está em preto, melhor, o VB que está em vermelho, certo? Seriam esses aqui, o sistema original. Então, se eu pego em cada uma das respectivas fases sequência positiva, somo com sequência negativa e sequência zero, eu tenho uma reconstituição do sistema original naquela fase. Perfeito? E, professor, tem modelagem matemática por trás disso? Posso fazer isso matematicamente? Claro, eu descobri esses vetores fazendo matematicamente, porque aí depois eu tracei o gráfico para mostrar para vocês, para ficar algo de melhor percepção, para depois a gente cair na matemática, tá? Mas olha só. Então, eu tenho aqui, pessoal, uma transformação. Uma transformada. É algo parecido com isso aqui que a gente vai discutir nesse tópico, né, relativo a transformadas de Clarke e de Park. Eu tenho uma matriz, essa é uma matriz 3×3, certo? Que, neste caso, ela está levando do subespaço vetorial componentes simétricas, o nome dessas 3 componentes, tá certo? Componentes simétricas. Então, essa matriz aqui, essa transformação, ela está levando do subespaço vetorial, que é trifásico, componentes simétricas para o subespaço vetorial, que também é trifásico, ABC. Se essa matriz admite inversa, então eu garanto a volta. E ela admite, se eu inverter essa matriz, eu vou cair justamente aqui, ó, 1/3 dessa matriz aqui. Certo? Então, isso aqui tudo, ó, é a inversa da matriz de cima. Ou a transformada inversa de Fantasy, pode ser também. E essa matriz inversa, ela vai levar do subespaço vetorial trifásico ABC para o subespaço vetorial trifásico componentes simétricos. Ou 0 mais menos. Certo? Ou 0, 1, 2. A nomenclatura vocês vão achar, vão encontrar os montes por aí. E essa transformação, pessoal, aqui ela está em função desse operador, que é a letra A. Esse operador é elevado a J, sendo J um imaginário, 2π/3, esse ângulo é um sistema trifásico, um ângulo entre as fases. Certo? Então, se eu elevar o A elevado ao quadrado, então teria J
digo melhor, E elevado a J 4π/3. Tá? Então, aqui ficaria E elevado a J 4π/3, E elevado a J 2π/3, E elevado a J 2π/3, E elevado a J 4π/3. E por aí vai. Ok? Então, a gente já lá atrás, lá na graduação, a gente já teve uma pequena experiência com transformações de coordenadas. Uma transformação que permite você levar de um subespaço vetorial para outro e depois trazer de volta. Certo? Isso é garantir a volta. Então, aplicando agora para o nosso caso, a gente vai passar um pouquinho aqui das 15 para as 3, pessoal, porque eu não quero parar, eu quero chegar pelo menos até transformação de Clarke, porque aí já ajuda vocês a clarearem para entender também o par. Eu não precisaria mais falar, a gente só tira dúvida na próxima aula. Bom, levando em consideração, antes da gente avançar um pouco, levando em consideração que a gente já tem uma boa bagagem, tá certo? Vocês vão passar esse tempo aí. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ter que administrar bem o tempo de vocês para que não deixe o vídeo para trás, porque senão vocês vão ficar prejudicados com o ensino, né? Como eu falei para vocês, a janela de tempo ela é fixa, não pode largar, senão compromete lá no final a parte mais importante do curso. Ok? Então, a gente não vai ter aula na terça-feira, porque eu estou entendendo que até lá vocês, pode ser que não avancem muito, mas a gente vai ter aula na quinta-feira que vem, às 14 horas. Terça-feira não teremos. Vocês consigam absorver parte desse material. Bom, seguindo aqui. Então, como eu falei para vocês, olha só. Eu vou definir as tensões em um determinado ponto, tá certo? Em termos de cosseno, eu tenho raiz de 2V cosseno de ômega t. Esse V seria o valor RMS da tensão de fase. No nosso caso aqui seria 220 volts. Quando eu multiplicar pelo raiz de 3, tem um valor de pico, 311 volts por volta disso. Então, fase A, fase B e fase C. Aqui nós temos 3 eixos, A, B e C, defasados de 120 graus cada um deles na figura 1. Em cada um deles eu vou colocar um enrolamento, como se fosse o estator de uma máquina, para fazer alusão àquele exemplo lá que a gente já tratou anteriormente. Então, para o primeiro exemplo, eu tenho aqui a força magnetomotriz definida pela produto corrente número de enrolamentos. E o número de enrolamentos eu considerei, claro, todos iguais, chamei de N1. Então, eu tenho aqui fase A, fase B e fase C, certo? E aí, o que eu vou fazer? Olha só. A Edith Clarke, ela pegou e disse, olha, eu vou estender e vou trabalhar com 2 eixos, ou um par de eixos solidário, esse laranja, defasados de 90 graus. Então, aqui vai ser o meu outro subsistema, vai ser o meu outro sistema de coordenadas. Eu tenho o sistema de coordenadas pretinho aqui, ó, chamado ABC, e um outro sistema de coordenadas em laranja, que eu chamei alfabeto. Por enquanto, alfabeto, tá certo, pessoal? Depois vai evoluir, depois vai ganhar o nome dela, mas, claro, ela criou, não foi ela quem colocou o nome, foi um homenário, etc. Mas, por enquanto, alfabeto. Então, ela considerou esses 2 subsistemas. E aí ela disse, olha, eu vou fazer o seguinte, esses sistemas, eles são estacionários. Isso aqui está quieto, não vai se mover. Está parado, certo? Está parado. E o outro também está parado. Só que, por exemplo, o eixo A do sistema de coordenadas alfa-beta, o eixo alfa, ele coincide com o eixo A do sistema de coordenadas ABC. O eixo beta do sistema de coordenadas alfa-beta, ele está 90 graus atrasados com relação ao eixo A do sistema de coordenadas ABC. Bom, foi a premissa que ela adotou, uma delas. A outra é que eu teria a corrente, ela também colocou 2 enrolamentos nesses novos eixos. O enrolamento ela chamou de NEQ,
N aqui, o número de espiras, para os dois iguais. Em alfa, eu tenho a corrente I alfa do eixo. Eu tenho um I beta para o enrolamento do eixo beta. Quando ela escreveu, tá certo? A nova equação, pessoal, eu recebi um aviso aqui. Eu recebi um aviso aqui de que a rede está ruim. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando de alguma maneira? Eu queria, por favor, ouvir a resposta de vocês. Estou só por uns 2 segundos, professor. Como é? Estou só por uns 2 segundos, quase agora. Parou. Só travou sua voz. Mas travando de ponto. É uma ligeira interrupção, pessoal. Eu acho que não prejudicou a mensagem, não, né? Ok, beleza. Então a gente continua, tá certo. Então, pessoal, o que ela fez? Aí ela disse, olha, no eixo alfa, o que eu vou fazer? No eixo alfa, eu vou pegar e fazer a decomposição dos eixos A, B e C ao longo de alfa e escrever aqui. Então, de um lado, isso em termos de força magnetomotriz, ou força contra-eletromotriz. Então, o que acontece? Olha só. I alfa vezes N aqui sobre 2, por um lado. Isso aqui é igual a IA N1 sobre 2 mais IB cosseno de menos 2π sobre 3, que multiplica N1 sobre 2, e IC cosseno de 4π sobre 3, que multiplica N1 sobre 2. Então, fez a decomposição. Isso aqui vai ficar para cá, vai aparecer negativo aqui, isso aqui vai ficar para cá, vai aparecer negativo, porque eu estou considerando que esse sentido aqui é positivo, né? Isso aqui vai aparecer totalmente positivo. Pronto, já fiz a decomposição em alfa. Agora eu vou fazer a mesma coisa em beta. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Esse primeiro termo de IA aí, ele se resumiu a só IA no tempo, porque o IA está em fase com o I alfa, não é isso? Exatamente. Ok. E aí, em beta, eu não tenho nenhuma contribuição do IA, porque eles são 90 graus defasados, cosseno 90 é zero. E aí, mas eu vou ter a contribuição do IB, N1 sobre 2, IB, N1 sobre 2, aí eu vou multiplicar aqui, olha só, o que era cosseno antigamente vira seno, certo? E em cima, N1 sobre 2, que multiplica IC, seno de 4π sobre 3. Então, eu fiz a decomposição disso aqui ao longo do eixo beta e isso aqui também ao longo do eixo beta. Então, ficou positivo, outro negativo. Ok? Bom, no final das contas, eu cheguei a esta equação aqui, pessoal. Vocês estão vendo, tá? Eu tinha, antigamente, tinha um meio aqui de um lado e do outro, foi embora. Eu tinha de um lado N aqui, do outro lado N1, e aí eu passei o N aqui dividindo, aí ficou, eu chamei todo mundo de K, onde esse K vai ser o N1 pelo N aqui. Tudo muito simples. Se eu fizer essa conta aqui, olha só, eu vou ter cosseno de 120, que dá, ou menos 120, né? Depende do referencial que você adotou, que vai dar menos 0,5, isso não vai fazer diferença, porque aqui o cosseno é função par. E aqui o cosseno de 4π sobre 3, ou menos 4π sobre 3, vai ficar também menos 0,5. Então, terei IA menos 0,5 IB menos 0,5 IC. Do outro lado, para I beta, a mesma coisa. O K, que é N1 sobre N aqui, e eu vou ter IB, que multiplica raiz de 3 sobre 2, e está totalmente coerente, porque
se eu considerei o positivo para baixo, ó, pega apontando para baixo, então o B está no sentido positivo. E menos raiz de 3 sobre 2, que seria o seno disso aqui, que multiplica em C. Ok? Então, teria essa questão. Mas teria uma outra questão. Por enquanto, eu tenho já quase uma matriz, tá certo? Por que eu estou dizendo que eu tenho quase uma matriz? Porque eu ainda não determinei o valor de K. Eu vou precisar fazer isso. Né? K ainda é uma incógnita. Eu não posso ter uma matriz, tá certo? Numérica, ok? Com o valor de K variável. Então, não rola. Isso aí não serve para mim. Não tem como eu fazer uma transformação desse nível. Aí eu digo, olha, eu preciso fixar algumas premissas para determinar o valor de K. Aí a primeira coisa que ocorreu foi o seguinte: esses sistemas, pessoal, que lançam mão das transformações, geralmente são equipamentos conectados à rede elétrica que precisam injetar, não necessariamente, mas geralmente sim, que precisam injetar corrente na rede elétrica. Então, um gerador, certo? Estão trabalhando como gerador. E para você controlar um sistema desse, não necessariamente é um gerador baseado em máquina elétrica gigante, não precisa, tá? Posso ter muito bem, nos dias atuais, lançando mão da elétrica de potência, posso ter um inversor conectado à rede elétrica jogando corrente. Isso aí todo dia a gente vê nas residências, nos sistemas fotovoltaicos residenciais, que estão sendo amplamente instalados, certo? Agora aqui no Brasil. Então ele diz o seguinte, olha, geralmente isso daí se controla através de controle de potência. Então eu posso dizer o seguinte: como é que eu posso conceber dois sistemas, um em ABC e o outro nesse novo sistema alfa-beta, de forma que eu não tenha que me preocupar com a potência deles quando eu converter de um sistema para outro? Eu precisaria que esses sistemas fossem invariantes em potência. Ou seja, a potência nesse sistema, seja ele no sistema de coordenadas ABC, seja ele no sistema de coordenadas alfa-beta, é a mesma. Eu não preciso me preocupar com nenhum fator de multiplicação ou de conversão. Aí daí surgiu essa definição de invariância em potência. E para invariância em potência, a gente chega a esse número de K igual a raiz de 2/3. Tá certo? E agora eu vou demonstrar por que é raiz de 2/3. Tá? Então vamos seguindo aqui a nossa... A gente vai, na verdade, eu disse que a gente ia passar um pouquinho, mas a gente vai passar um bocado aqui do que a gente tinha combinado, certo? Mas eu acho que é por uma boa causa. Vamos lá. Primeiro eu vou considerar o nosso sistema de coordenadas alfa-beta. Então eu vou definir uma tensão em alfa-beta, uma corrente em alfa-beta, certo? E esse vetor tensão em alfa-beta, ele é definido por V beta, V alfa, V beta, multiplicado por K. Esse K é o mesmo de lá, eu quero descobrir o valor dele, tá certo? E eu vou, nesse mesmo sistema de coordenadas, eu vou considerar uma outra variável que é a corrente. Para ter potência, eu preciso de tensão e de corrente. Então, no sistema de variáveis alfa-beta, eu considerei V alfa e V beta como sendo vetor de tensões e alfa e beta como sendo vetor de correntes. Porém, ambos estão multiplicados por essa constante K. Eu quero saber justamente quanto é que ela vale se eu quiser que o meu sistema tenha invariância em potência. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte: eu calculo a potência em alfa, beta, calculo a potência em ABC do mesmo sistema e comparo ambas. Igualo essas potências e vejo quanto é que eu preciso do valor de K para que essas potências sejam iguais. Só isso. Vou seguindo. Então, pela nossa definição, aqui nós teríamos a potência total como sendo a transporte da tensão
pela corrente, ou a tensão pela transposta da corrente. Tá? Depende se você está com a visão de gerador, motor, ou carga, melhor, gerador ou carga. Mas vamos utilizar que vai depender desta definição. Ok? Então, o que eu vou fazer? Seguindo aqui a nossa definição, transposta da tensão vezes a corrente, os K ficam multiplicados, vai ficar K ao quadrado, e no final das contas eu vou ter V e alfa mais V e beta multiplicado por K ao quadrado. Isso aqui seria lá a nossa potência. Muito bem. Seguindo aqui, vou desenvolver aquele termo, tá certo? Baseado em tudo que a gente já viu em termos de alfa e de beta, certo? Vocês lembram lá, né? Que o alfa é igual a variável em alfa. Eu nem vou chamar de tensão nem de corrente, vou chamar variável em alfa. Vai ser a variável em A menos 0,5 variável em B menos 0,5 variável em C. Variável em beta vai ser raiz de 3 sobre 2 variável em B, menos raiz de 3 sobre 2 variável em C. Tudo isso multiplicado por K, tanto a variável em alfa quanto em beta. Muito bem. Então, o que eu fiz? Olha só. Simplesmente, eu desenvolvi, tá certo? Isso aí serve de exercício para vocês também. Tá? Então, há uma... Certo? 14 parcelas. Agora, cabe a gente, com muita calma, tentar reagrupar e ver o que nós temos de semelhança. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aqui em cima, se vocês prestarem atenção, eu já tenho VA e A. Eu não preciso me preocupar com VA e A por enquanto. Eu peguei 1/4 de VB e B e vou pegar aqui 3/4 de VB e B. Já vou juntando, ó. Aqui já vai dar VB e B. Vou seguindo. 1/4 de VC e C, mais 3/4 de VC e C. 1/4 de VB e C, menos 3/4 de VB e C. Aqui, olha só, quando eu fizer essa conta, vai dar 2/4, menos 1/2 de VB e C. Mesma coisa aqui, ó, mais 1/4, menos 3/4, menos 1/2 de VC e B. Certo? Então, eu vou reagrupar todo mundo. Quando eu fizer essa conta novamente, aí, ó, olha o que vai aparecer para mim. Vai aparecer isso aí. Certo? VA e A mais VB e C mais VC e C. Olha só o que apareceu aqui, ó. Aqui e aqui. Apareceu o seguinte. Ó. Isso aqui é IA para um sistema a 3 fios, tá certo? Eu poderia ter jogado contenção, mas para um sistema a 3 fios totalmente equilibrado, que é o sistema que a gente está trabalhando. Isso é IA mais IA, né? Mais IA é igual a menos IB menos IC, né? Porque essa maneira vai ter que dar zero. Isso aqui é mais IB, isso aqui é mais IC. Quando eu reagrupar todo mundo agora, eu vou ter isso aqui. Né? Eu somei todos os termos e apareceu esses 3 meios. E de um lado, se de um lado eu tenho a potência em alfa beta, do outro lado eu tenho uma potência trifásica, por definição. Ou a potência em ABC total. Tá? Então, para que essas potências sejam iguais, é necessário que nós tenhamos isso aqui, igualzinho a isso, ou seja, toda essa parcela aqui tem que ser unitária. É o que apareceu aqui. Isso implica, necessariamente, K igual a raiz de 2/3. Então, aí você diz, opa, então, para K igual a raiz de 2/3, eu garanto que esse sistema, ou essa mudança de coordenadas, ela é invariante em potência. Ou seja, tanto faz eu trabalhar com a potência em ABC quanto com a potência em alfa beta, dá igual, são a mesma. Então, uma unidade de potência em ABC equivale a uma unidade de potência em alfa beta. Ótimo, excelente. Posso controlar o meu sistema em alfa beta como se eu estivesse controlando em ABC, em potência. Isso é excelente. Muito bem.
Professor, existe outra maneira de pensar isso aí? Existe outra possibilidade? Existe. Existe o sistema invariante em amplitude. Tá certo? O que é isso, professor? Nesse sistema, a amplitude do fasor em ABC, ou do vetor, a gente agora vai começar a usar uma outra nomenclatura, pessoal, porque a gente vai estar trabalhando com uma visão instantânea, tá certo? Então, o vetor é mais adequado. Então, a amplitude, o módulo, o valor do vetor da amplitude, ou do módulo do vetor em ABC é o mesmo do vetor em alfabeto. Aí eu não estou me preocupando com a invariância em potência. Certo? As potências serão distintas. Se eu resolver trabalhar com invariância, aí vocês tinham que calcular, que seria, né, para lógica. Então, se eu resolver trabalhar, é mais fácil até, eu deixo como tarefa para vocês. Então, se eu resolver trabalhar com invariância em amplitude no meu controle, tá? Então, eu preciso estar atento, porque se eu quiser controlar, fazer controle de potência, eu tenho que descobrir qual é o fator que eu tenho que ficar transformando. Sempre um e outro, quando eu for de subsistema ABC para alfabeto, e quando eu voltar de alfabeto para ABC. Tá? Tem que sempre carregar essa questão aí. Ok, pessoal? Então, para sintetizar e já para ir finalizando aqui a nossa explicação, aquela variável que estava precisando, o K acabou se encaixando bem aqui. E aqui ficaram os fatores que multiplicam as variáveis em ABC, tá certo? Aqui eu estou usando o I de corrente, mas pode ser quaisquer variáveis. Mais uma vez, pessoal, pode ser corrente, fluxo magnético, força contra-eletromotriz, tensão, que seja. Trifásico, tá? Trifásico. E aqui nessa coluna, o vetor da variável trifásica. Perfeito? Um detalhe, pessoal, disso aqui, olha só. Se vocês observarem, essa matriz aqui, essa matriz 3x2, ela não é uma matriz inversível, porque uma matriz inversível, necessariamente, ela tem que ser quadrada. Então, essa transformação, do jeito que ela está escrita aqui, ela só permite levar do subsistema ABC para o subsistema alfabeto. Ela não permite a volta. Não tem como, desse subsistema aqui, de duas variáveis, de três variáveis eu posso conceber duas. Agora, de duas variáveis não dá para conceber três. Não posso garantir a volta. Certo? Justamente porque essa matriz não é inversível. Então, o que a Edith Clark fez? Ela lançou mão de a definição lá do Fortescue, que tinha sequência positiva, sequência negativa, sequência zero. Ela disse, olha, opa, aqui eu vou colocar mais uma linha da variável, que ela chamou de variável homopolar, ou zero, tá certo? Então, a corrente homopolar ou corrente de sequência zero, é a mesma definição, tá? Mesma definição. E aí essa matriz, ela ganhou uma nova cara, tá? Ela agora passou para essa primeira linha de fatores, ó, esses 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Na verdade, eles vão multiplicar as variáveis em ABC para gerar a componente homopolar, componente de sequência zero. Certo? Você diz, professor, mas no sistema 3 fios, por exemplo, a corrente de sequência zero não existe, porque a corrente de sequência zero ela flui pelo neutro. Tá? Excelente, se não existe, aqui vai zerar, não tem prejuízo nenhum. Mas eu garanto que esse sistema agora é inversível e ele vai garantir a ida e a volta. Tá certo? Garante a ida e a volta. Esse sistema, do jeito que ele está escrito aqui, ele garante a ida, a conversão do sistema de coordenadas ABC para alfa, beta, zero, que é o que a gente vai chamar agora, né, o nome mais completo dele, é o que eu tinha falado para vocês, as coisas vão evoluir um pouco. Mais tarde começou a se chamar transformada de Clark, né, em homenagem a Edith Clark. E a sua matriz inversa,
certo? É bem fácil de se... É bem fácil de se conceber, de se gerar, certo? Ela vai garantir a volta, ok? Então, esse é a componente homopolar. E aí, aqui a gente tem a finalização dessa modelagem. Então, a transformada de Clark vai levar do mundo do subsistema ABC para o subsistema alfa, beta, zero. E essa é a transformação. Essa variável, aquela variável K, tem que ser raiz de 2/3 para garantir invariância e impotência. A transformada inversa é muito simples. Olha só, a inversa é a transposta da transformada de Clark. A transformada inversa de Clark nada mais é do que a transposta da transformada de Clark. Então, o que era linha nessa matriz aqui de cima passa a ser coluna na matriz de baixo. Olha só. Segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Muito simples. Aqui não dá para errar. E uma vez que ela é inversível, ela garante que você pode levar todo esse sistema, o sistema de coordenadas alfa, beta, zero, também para o sistema ABC. Isso é uma coisa bacana. Agora, eu gostaria só de enfatizar que esses dois sistemas são estacionários. Os sistemas estacionários, em relação a mim, que sou um observador, eles se apresentam como senoides, tá certo, pessoal? Então, eu vou aplicar a transformação agora de Clark no sistema de ABC para alfa, beta, zero, aí vocês vão observar. Olha só, para a gente finalizar a nossa explicação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, vou chamar a atenção para 2 pontos aqui, tá certo? 2 pontos, mas vou começar explicando. Aqui você tem tensões nas fases A, B, C, fase A, vermelho, fase B, verde, fase C, azul. Okay? E, uma vez que eu apliquei a transformada de Clark, eu vou gerar o valor de V alfa, V beta. Observe que o V alfa ele se assemelha com a senoide, ó, seno de ômega t. E o V beta se assemelha com o menos cosseno. Menos cosseno. Porém, a diferença entre eles é 90 graus. A diferença entre as tensões em ABC, 120 graus. Em alfa beta, 90 graus. E duas observações. Primeiro, está faltando a componente homopolar. Ela deveria estar aqui, ela é zero e deveria estar aqui sobre esse eixo. Não coloquei para não ficar muitas informações, certo? Mas ela deveria estar aí. Segundo, essa transformação não é exatamente baseado naquelas equações que eu mostrei no slide anterior. Por quê? Porque aqui vocês estão observando invariância em tensão. Vocês estão vendo? Ó? Tensão na fase A é a mesma tensão na fase alfa. Tá certo? Tensões iguais. Tá? Tensões iguais. Então aqui eu tenho invariância em amplitude e não invariância em potência. Se eu tivesse invariância em potência, para um PU de amplitude eu deveria ter um pouco mais aqui de um PU ideal. Tá certo? Mas isso aí foi a propósito, só para mostrar para vocês as diferenças entre invariância em potência e invariância em amplitude. Tá? Mais uma vez, são 2 sistemas estacionários, okay? E eles se apresentam para a gente como formas de ondas senoidais. Então, pessoal, era isso. Eu vou abrir aqui, vou fechar meu microfone, vou deixar vocês à vontade para fazer alguma pergunta que vocês desejam. Pessoal, só tive uma dúvida. Era em questão da componente homopolar. Certo. O que você encontrou mesmo? Você tem que falar um pouquinho mais alto. Como foi que você encontrou os valores da componente homopolar? Eu não Que valores? consegui pegar. Aquele 1 sobre raiz de 2. Isso aí é uma tarefa que eu vou passar para vocês. Lá na aula, eu já estou dizendo isso aí, que fica como dever de casa para vocês encontrarem isso aí. Mas é bastante simples. Eu vou já dar uma dica, mas o braçal vai ser com vocês. Porque vocês têm que passar por isso. Ok? Aqui, olha só. Primeira dica deixa eu
Vou passar aqui por baixo, porque vai aqui. Então, o que eu queria era essa daqui. Bom, quando você aplicar esse operador, você vai ter aqui o homopolar. O homopolar você vai ter bem aqui, ó, certo? Então, você vai ver que a homopolar é 1/3 de VA, mais 1/3 de VB, mais 1/3 de VC. Isso daí serve para tensão, corrente, fluxo, que seja. Aí você já vai com isso na cabeça. 1/3 de VA, 1/3 de VB. E aí, basicamente, ela vai ficar... Deixa eu passar de novo aqui, para não ser muito demorado. Vou chegar aqui. Pronto. Ela vai resultar... Por que não é 1/3 aqui? Porque tem esse raiz de 2 terços. Aí você vai ter que ver por que ficou esse 1 sobre raiz de 2. Tá? Mas basicamente é isso. Mas só foi mais isso, questão de dúvida que eu tive. Mas vou atrás. Eu não entendi, eu não estou te ouvindo direito. No mais, foi só isso mesmo que eu tive de dúvida. Tá. A idade do vou atrás. Ok. Beleza, pessoal. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e a gente faz o seguinte, pessoal. A gente encerra por aqui nossa aula, tá certo? São 15h15 e essa aula é gravada para os demais. E na quinta-feira que vem, às 14 horas, a gente se encontra aqui. Eu espero que vocês tenham evoluído bastante na visão, né, dos vídeos, tá certo? E aí a gente anotem as dúvidas para a gente tirar o maior número de dúvidas possível, porque, como eu falei para vocês, é muita coisa, muita informação, mas de qualquer forma os vídeos já estão todos lá. Perfeito? Então a gente vai ficando por aqui. Tá ok, professor. Até mais. Até quinta que vem. Obrigado, hein? Daqui. Ok, valeu. Um abraço. Bom final de semana, pessoal. Eu também, um abraço. Um abraço.